Tudo bem? Hoje nós vamos falar do nível de organização das proteínas, ou seja, da estrutura bioquímica dessas biomoléculas, que resulta ali da cadeia de alfa-aminoácidos e os tipos de ligações que interagem com ela. E a partir daí, se distinguindo ali a cadeia primária, secundária, terciária e quaternária. Né? A primeira, a cadeia primária, é a mais simples, né? Composta apenas ali, uma estrutura linear, composta ali de aminoácidos mantidos por ligações peptídicas. A estrutura secundária mantém-se, né, a cadeia primária, e acrescenta-se um segundo tipo de ligação, que podem ser ali pontes de hidrogênio ou pontes de sulfeto, adotando a partir daí, né, um formato de mosaico ou mais helicoidal. A estrutura terciária é a estrutura secundária acrescida de mais um tipo de ligação. Aí teremos as ligações peptídicas, mantendo a cadeia de aminoácidos, a ligação de ponte de sulfeto e mais as pontes de hidrogênio, dando aí uma conformação em forma de novelo, né, mais espiralada da estrutura terciária. Por fim, temos a estrutura quaternária, que neste caso não diz respeito ali ao acréscimo de um quarto tipo de ligação, mas é uma estrutura mais complexa porque é formada a partir de 4 subunidades, que nas proteínas mais simples serão 4 subunidades terciárias, e em outras proteínas mais complexas serão 2 subunidades terciárias, né, feitas ali de aminoácidos, e mais 2 subunidades de outras moléculas, que podem ser inorgânicas ou orgânicas. Tá? E no caso dessas proteínas que se tem ali 2 subunidades terciárias e 2 subunidades de um outro tipo de molécula, essas 2 subunidades compostas de outros tipos de moléculas, para relembrar vocês, é chamado de grupo prostético, né? E aí temos diversos exemplos, como por exemplo a hemoglobina, que tem ali 2 subunidades terciárias com 2 subunidades de ferro, por exemplo, tá? Aproveitando o exemplo da hemoglobina, vale a pena lembrar que essas proteínas de unidades quaternárias, por serem maiores e mais complexas, geralmente estão associadas ali a funções mais vitais, transportes, defesa, como no caso dos anticorpos. Tá? E da mesma forma que, à medida que vai se acrescentando ligações ou unidades às estruturas bioquímicas da proteína, ela vai ficando mais complexa e mais importante, o inverso também pode acontecer. Né? Em processos catalíticos, né, ou catabólicos, você ir, no caso o organismo, né, vai quebrando uma estrutura proteica maior, mais complexa, separando as subunidades, depois quebrando ali as pontes de hidrogênio, as pontes de sulfeto, até restar a estrutura primária, composta apenas ali de aminoácidos mantidos por ligações peptídicas. Né? Se esse processo que eu estou exemplificando aqui, por exemplo, estiver relacionado com o que acontece no nosso aparelho digestório, né? Quando ingerimos uma proteína ali na nossa alimentação e ela precisa ser quebrada para que haja a liberação dos aminoácidos, essa proteína vai sendo digerida ali, passando, né, de uma estrutura mais complexa até ser quebrada em uma estrutura mais simples, que é a primária. Vem as enzimas digestivas ali, quebram as ligações peptídicas e assim libera-se ali os aminoácidos que nós precisamos no intestino, e esses vão ser absorvidos e cair na corrente sanguínea, vão ser levados para diversas partes do nosso corpo, e em cada tecido, em cada célula, o nosso corpo vai pegar esses aminoácidos e sintetizar as proteínas que nós precisamos. Aí vai acontecer o processo anabólico, né, dos aminoácidos, monta-se as ligações peptídicas,
Vão existir proteínas mais simples, então mantém-se na estrutura primária. Outras vão se acrescentar um segundo tipo de ligação para que sejam proteínas de estrutura secundária. Se eu precisar aumentar ali a complexidade dessa estrutura, acrescento mais uma terceira ligação, proteínas terciárias. E se for uma proteína mais complexa ainda, em forma e função, aí eu junto subunidades ali de estruturas terciárias ou estruturas terciárias com grupos prostéticos, e aí teremos proteínas mais complexas. Tá? O importante aqui, embora de maneira bem curta e bem simples aqui, é lembrar, né, dessa capacidade proteica ali de mudanças de nível de organização estrutural, e que as mesmas são mantidas ali, né, pelo encadeamento, pela cadeia de aminoácidos, acrescido ou retirado ali de outros tipos de ligações químicas, e que essa estrutura define a forma da proteína, e que essa forma define a função. Havendo qualquer processo de desnaturação, de deformação dessa estrutura, a proteína pode ter a sua função biológica prejudicada. Tá? Então, era isso. Espero que tenham gostado. Continuem aqui no canal para continuar vendo vídeos como esse, mais aqui didático, mais acadêmico, tá? Mas também tem os outros vídeos com dicas e alertas de saúde, e também os vídeos sobre geopolítica e política nacional, tá bom? Então, obrigado pela presença. Até mais.